Amigos, agora meio-dia e 28 do dia 8 de outubro de 2023, domingo, véspera não, né? Mas na última semana aí, antes da sua prova de oficial de justiça, a gente vai continuar aqui. Demos uma aula ontem falando sobre muitos assuntos aqui do direito civil que estão no edital, a gente vai continuar aqui. E a gente estava falando no vídeo passado, a última coisa que nós falamos aqui sobre direitos reais, ou direito das coisas, né? Estávamos falando das relações que existiam entre uma pessoa e uma coisa. Pois bem, dentro deste livro chamado Direito das Coisas, a gente tem não só as indicações de quais são os direitos reais, mas também a gente tem uma indicação de quais são instrumentos que podem ser usados como garantia. Então, até falei no vídeo passado de uma situação, né? Aquela pessoa que você conhece, que vai até a Caixa Econômica Federal, pega lá um anel de diamantes e levanta um dinheiro com base naquele anel de diamante. O que ela está fazendo ali? Ela está, claro, fazendo ali o empenhamento, está ali colocando aquele anel, aquela joia em penhor para que aquilo fique de garantia. É como se ela dissesse o seguinte: banco, você pode me dar um dinheiro? E para que você não fique achando que eu estou de má fé aqui, nem nada disso, ó, você quer me emprestar um dinheiro? Tá aqui, ó, tá aqui o meu anel de diamantes. Se eu não pagar, você vai ficar com o meu anel de diamantes. Tem toda uma disposição da lei sobre o que vai ser feito ali e tal, mas este é o ponto. Então a gente vai falar agora de instrumentos de garantia. Então, garantia do quê? De uma dívida. Então, pense sempre, a ideia que eu quero que você tenha em mente, para fins de você fazer a sua prova, e não é necessário mais do que isso. Se você fosse fazer um concurso para analista jurídico, para juiz, para promotor e tal, você precisaria saber de mais coisas, mas isso tudo é para quem é formado em direito. Se o concurso aqui cai direito, mas não é um concurso que exige nível superior em direito, é claro que a gente precisa só saber o básico, mas o básico bem feito, né? Então olha só para que você entenda, né? A partir do artigo 1419 do Código Civil, esse artigo não está, tá? Não está no nosso edital, mas diz assim, ó: nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, tal. Veja, então eu estou falando aqui de garantia de dívidas. E uma das formas de eu garantir a dívida é o penhor. Você tem a hipoteca também. A hipoteca você faz num imóvel, né? Então você faz um empréstimo lá no banco e diz para o banco o seguinte: olha, banco, você, se eu não pagar, você pode ficar com a minha casa. Então isso é a hipoteca da casa, né? Então, mas aqui a gente está falando do penhor, tá? Então é uma forma de garantia. Então quero que você tenha isso em mente quando a gente for fazer aqui a nossa leitura dos artigos aqui. Então a gente começa no 1431 falando do penhor. Então olha só, da constituição do penhor. Então como que ele é criado, né? Constitui-se o penhor pela efetiva transferência da posse que, em garantia ao débito do credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação. Então, coisas importantes aqui, né? A gente precisa mastigar esse artigo para dizer o seguinte para você, para dizer o seguinte: o dono da coisa transfere a posse, veja, a posse não é a propriedade, transfere a posse. Então, o dono da coisa transfere a posse de um bem móvel, ou seja, um bem que tem ali a possibilidade de ser colocado, transportado de um lugar para o outro, né? Porque senão ele seria imóvel, está imobilizado num certo lugar, né? Mas um bem imóvel, então o dono da coisa transfere a posse de um bem imóvel como garantia do pagamento da dívida. É isso. Aí você vê, né? Constitui-se penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, então pode ser ao próprio credor, ao banco ou algum agente que represente o banco, tá? Faz o devedor. Então, constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que faz o devedor. Então, aqui é claro, né? O problema do direito às vezes não é o direito, é o português, né? Então, constitui-se o penhor pela, se eu fosse escrever isso de outro jeito, né? Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que faz o devedor ou alguém por ele, então o representante dele. Então, penhor é a transferência da posse que o devedor faz de uma coisa móvel suscetível de alienação. Esta coisa pode ser vendida. Eu vou até melhorar. Esta coisa é uma daquelas que pode ser vendida, tá? Então, por que, professor? Que não é toda coisa que pode ser vendida? Não, você não pode vender o ar atmosférico, por exemplo, né?
Isso até está lá no Código Civil, também lá no começo, como que a gente chama de coisas fora do comércio, né? Então coisas que você não pode negociar, coisas que você não pode de fato vender para ninguém, né? Então qual é o ponto aqui? Então o dono da coisa transfere a posse de um bem móvel como garantia do pagamento da dívida. Esta coisa é uma daquelas que pode ser vendida. Esta é a tradução. Então o que é o penhor? É eu chegar... Manja, não sei se já aconteceu isso com você. Você vai abastecer o seu carro, né? Entenda, né? Não é exatamente isso, mas só para você ter ideia. Né? Você vai abastecer o seu carro, você encheu o tanque. Aí você vai passar o cartão não passou. Aí você fala, cara, tô com algum problema, eu vou buscar o dinheiro. Aí o cara do, o cara do posto diz o seguinte, ó, então vamos fazer o seguinte, deixa o seu celular aqui como garantia, aí depois que você voltar e pagar, eu te devolvo o celular. É basicamente a mesma coisa, tá? É claro, ali você poderia ter até uma outra nomenclatura daquilo, mas só para você entender, tá bom? Então isso é o penhor, quando você deixa alguma coisa móvel em garantia para que a pessoa, se você não pagar, ela possa alienar, possa vender isso para reaver o que ela emprestou para você, tá bom? Então essa é a ideia. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Professor, mas você não acabou de falar que no penhor o dono transfere a posse de um bem móvel? Sim, isso acontece em geral com algumas situações em que, em geral, você corre o risco de ser roubado, de ser furtado, de eventualmente né, querer dar um golpe em alguém. Então, o penhor aqui que a gente está falando, em geral, ele é dessa forma. Só que aí a própria lei traz exceção. Penhor rural, industrial, mercantil e de veículos são exceções. Então, se eu der e a gente vai ver, né? O que é o penhor rural, o que é o penhor industrial, o que é o penhor mercantil, o que é o penhor de veículos, mas quero que você já guarde. Nessas hipóteses, a gente tem uma situação que é bem diferente do que o próprio caput diz. Porque, veja, a gente acabou de falar que penhor é transferir a posse para o banco, para quem vai, ou para alguém que represente o banco, por exemplo, né? Não é só banco, mas só para que você entenda. Mas a ideia que a gente tem de penhor é aquela pessoa, aquela vovozinha que vai lá na Caixa Econômica Federal e dá o anel de diamante dela para levantar o dinheiro. Só que tem uma exceção. E aí é um conjunto de 4 hipóteses. Penhor rural, industrial, mercantil e de veículos. Então, o RIMV, ou RIMV, né, ó, rural, industrial, mercantil e de veículos. RIMEV, RIMEV, RIMEV. Então, rural, industrial, mercantil de veículos. Tem uma exceção. Qual é a exceção? O bem, ou seja, a posse do bem, continua com o devedor. Então aqui também é uma exceção. Tá? O meu cachorrinho está latindo aqui no fundo. Não sei se você está ouvindo, mas se ouvir, daqui a pouco ele para. Tá passando, acho que cavalo aqui. Cidade do interior ainda passa cavalo na rua, né? Mas olha só. Então aqui é uma exceção. Qual é a exceção? Penhor rural, industrial, mercantil de veículos. O bem fica em poder do devedor tem o dever de guardar e conservar. Porque senão seria fácil, né? O cara fala assim, não, ó, eu vou te emprestar um dinheiro, certo? E você vai ficar com o veículo e depois, se você não pagar, você vai ter que me entregar esse veículo. Aí, é claro, o banco não vai ter interesse que você devolva esse veículo para ele, né? Ou que entregue para ele todo arrebentado, né? Então, claro, você tem o dever de conservar, de guardar esse veículo, tá bom? O instrumento do penhor deverá ser levado a registro por qualquer dos contratantes. Então, o instrumento do penhor deverá ser levado a registro por qualquer dos contratantes. O penhor comum será registrado no cartório de títulos e documentos. Então, coisas importantes aqui. O instrumento do penhor, o que é isso? É o contrato, né? Deverá ser levado a registro. Então, vai ser um contrato que vai ser registrado. E o penhor comum, você vai ver que existem hipóteses de penhor especial, mas não vai cair aqui para a gente exatamente o que é a diferença, nem nada disso, só para que você entenda. Mas o penhor comum, e é isso que eu quero que você guarde agora, para sua prova, vai ser registrado num cartório. Você não tem lá o cartório de protesto, cartório de notas, cartório de registro civil, cartório de imóveis. Você tem um cartório que se chama cartório de títulos e documentos. Então ele vai ser registrado ali.
Tá? Então o penhor comum vai ser registrado no cartório de títulos e documentos. Cara, perguntinha boba de prova você poderia ter: cartório de protestos, cartório de notas, tal. Professor, eu preciso saber a diferença de cada um desses cartórios? Não, para o seu concurso não. Apenas guarde que não é em nenhum outro cartório que não seja cartório, e até em alguns lugares você chama cartório de registro de títulos e documentos, tá? Porque tem o cartório de registro civil, cartório de registro de imóveis, cartório do registro do protesto, né? Mas veja, aqui pra gente é o suficiente você saber cartório de títulos e documentos, tá bom? Então esse é um ponto importante aqui pra gente. Aí o seu examinador coloca no edital o artigo 1442, então a gente já viu aqui, ó, 1431, 1432. Aí o 1442 já vai falar de uma hipótese de penhor, que é o penhor agrícola, ó. Podem ser objeto de penhor, no penhor agrícola, o quê? Máquinas e instrumentos de agricultura, colheitas pendentes ou em via de formação. Então é aquele cara que diz o seguinte, olha, no penhor agrícola, né? Ele diz o seguinte, olha, estou levantando aqui um dinheiro e aí eu vou dar em garantia a próxima safra de soja, por exemplo. Então colheitas pendentes ou em via de formação, tá? Frutos acondicionados ou armazenados, então você já tem lá um local em que isso fica estocado e você pode dar como garantia. Lenha cortada e carvão vegetal, né, porque tem o seu valor para a indústria e tal, e valor econômico, logicamente. Aqui chama atenção, né? Animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola, tá? Então, penhor agrícola, então você faz um negócio e você coloca em penhor. Você empenha, né? Não é penhorar, já falei isso no vídeo passado, né? Penhorar é aquilo que o oficial de justiça faz num processo para pegar alguma coisa como garantia, para depois ser vendido, leiloado. Aqui o penhor é também uma garantia, só que garantia dentro de um contrato, não tem nada a ver com um processo, né? Então, aqui, penhor agrícola, tudo ou basicamente tudo que tem dentro ali de uma fazenda, por exemplo. Então, máquinas e instrumentos de agricultura, colheitas pendentes, frutos acondicionados ou armazenados, lenha cortada e carvão vegetal, animais do serviço ordinário, do serviço comum. Serviço ordinário é serviço comum, né? Do estabelecimento agrícola, né? Então, aqui são os objetos aqui de penhor agrícola. Aí veja só, penhor pecuário. Então veja, pecuário já tem a ver com, podem ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. Então, penhor pecuário. Tá? O devedor não poderá alienar os animais empenhados sem prévio consentimento por escrito do credor. Então, o devedor não pode vender uma vaca que está empenhada sem prévio consentimento, sem a prévia autorização por escrito do credor. Vai que é uma vaca leiteira boa, né? Então não pode vender simplesmente, tá? Então, penhor pecuário. Aqui quero que você entenda que, por vezes, a ideia, né, de animais, por exemplo. Então você tem animais no penhor agrícola, mas que animais? Animais do serviço comum, ordinário, ok. No penhor pecuário são animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. Então, pensa, eu acho que o mais fácil para você guardar é a vaca que dá leite. Você pode dizer o seguinte, olha, eu preciso de um dinheiro para fazer tal coisa, e o que você tem? Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho uma vaca leiteira boa, tá? Eu estou dando em garantia a minha vaca leiteira, e eu não posso vender, eu que estou devendo, o devedor não pode alienar, vender os animais empenhados sem prévio consentimento, sem prévia autorização por escrito do credor, tá? Quando o devedor pretende alienar o gado empenhado ou por negligência ameace prejudicar o credor, poderá quem? O credor, requerer que se depositem os animais sob guarda de terceiro ou exigir que se lhe pague a dívida de imediato. Olha que coisa então, né? Então, quando o devedor pretende alienar o gado empenhado, então, quando ele pretende alienar, claro, sem autorização, né? Quando o devedor pretende alienar o gado empenhado, sem autorização, claro, né? Porque se tiver autorização não tem risco nenhum, né? A gente está falando aqui de uma situação de risco. Então, quando o devedor está querendo vender esse gado empenhado ou por negligência está ameaçando prejudicar o credor, o que o credor pode fazer? Ele pode requerer claro, autorização. Né? O que o credor, né, o banco, por exemplo, pode fazer? Ele pode requerer que se depositem os animais sob guarda de terceiro ou exigir que se lhe pague a dívida de imediato. Então pensa o seguinte, se o devedor
Então vamos lá, o devedor só pode vender o animal empenhado com autorização do credor. Se ele quiser fazer isso sem autorização, ou se por negligência ameaçar prejudicar o credor, ele poderá, poderá pedir na justiça que os animais fiquem com outra pessoa, terceiro, para ele não vender, né? Ou para não prejudicar o animal, né? Que, claro, vai prejudicar o próprio credor, ou exigir que a dívida seja paga de imediato. E aí tem um negócio interessante, né? Então o cara não pode dar uma de louco, né? O cara fala assim, eu vou vender e dane-se, não autorizou, não tem problema, eu vou vender. Ah é? Você vai vender? Então o negócio que você ia pagar em 60 vezes eu quero que você pague agora. Por quê? Porque você está querendo vender sem minha autorização. E eu estou em risco, então eu quero que você me pague tudo agora. Essa é a ideia, tá bom? Então aqui é um ponto importante do penhor pecuário. Os animais da mesma espécie comprados para substituir os mortos ficam subrogados no penhor. Então veja só, uma vaca leiteira dada em penhor que acabou morrendo será substituída por outra vaca leiteira neste penhor. Tá? Subrogar é substituir, tá? Tão simples quanto isso. Seria melhor colocar substituir, mas é que a subrogação tem outras implicações e tal. Mas assim, traduzindo aqui para você é isso. Então morreu, você tem lá uma questão, né? O fulano de tal tinha dado uma vaca leiteira no penhor, a vaca leiteira morreu. O que vai acontecer? A letra A, extingue-se o contrato. Não, peraí, pelo amor de Deus. Né? Os animais da mesma espécie comprados para substituir os mortos ficam subrogados no penhor. Então a letra B vai ser a nova vaquinha leiteira vai subrogar-se na posição ali de garantia dentro do contrato de penhor verdadeiro, tá? Então esse é o ponto para você, tá? Presume-se a substituição prevista nesse artigo, mas não terá eficácia contra terceiros se não constar dimensão adicional ao respectivo contrato, a qual deverá ser averbada. Então, é claro, a substituição precisa ser averbada. O que significa? A substituição feita, então morreu a vaquinha, igual a música lá, né? Tinha uma vaquinha que se chamava Mary Lou, né? Então, aí a vaquinha Mary Lou morreu e aí agora você tem uma outra vaquinha. Você precisa averbar, precisa anotar isso lá no contrato, tá? Senão isso não vai ter eficácia contra terceiros. Tá? Então imagina que um terceiro agora tem interesse naquele contrato e aí ele quer saber da vaquinha Mary Lou. E aí a vaquinha morreu. Ou era galinha, não lembro. Ou a vaquinha era Sara Lee, não lembro como é que era a música. Mas você entendeu, né? Então você tinha uma vaquinha lá, mimosa, e a vaquinha morreu. Então você substituiu por outra vaquinha. Aí o que acontece? Neste caso, se você não anotar isso, né, se você não fizer esta averbação no contrato, né, você vai ter problemas depois, porque o cara vai querer aquela vaquinha que morreu. Não, mas eu queria aquela. Né? Então, por isso que é importante você ter sempre cuidado aqui, tá bom? Então aqui a gente está terminamos aqui de falar do penhor pecuário, e aí com estas questões importantes, né? Veja que a gente não tem esta ideia, né, de um animal substituir o outro, de não poder vender o animal sem autorização, não tem nada disso aqui no penhor agrícola, tá? Porque no penhor agrícola, o animal, ele faz parte de um serviço do estabelecimento. Então é aquele boi que está puxando um moinho, por exemplo. Tá? Então é uma coisa. Agora, é diferente de uma situação em que eu estou dando um animal que tem um valor ali representativo muito maior, tá bom? Então me parece importante fazer essa distinção. Então no penhor pecuário, não no penhor agrícola, mas no penhor pecuário, o devedor, quando quiser vender aquele animal, precisa ter autorização do credor. Se ele quiser vender sem autorização, ou se ele prejudicar por negligência o credor,
o credor pode dizer o seguinte, olha, eu quero que você coloque essa vaca nas mãos de alguém, de um terceiro, ou eu quero que você me pague a dívida toda agora, de imediato. E aí, se a vaquinha morreu no meio do caminho, você substitui essa vaquinha e esta nova vaquinha vai ser a garantidora. Com uma coisa importante, para que isso tenha eficácia perante terceiros, ou seja, para que você não seja também prejudicado e eventualmente seja cobrado de entregar uma vaca que já morreu. Então, para que você tenha eficácia contra terceiros, você precisa averbar isso no contrato, tá bom? Aí a gente tem o penhor industrial e mercantil. Olha só, penhor industrial e mercantil. Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados e em funcionamento com os acessórios ou sem eles. Animais utilizados na indústria, sal e bens destinados à exploração de salinas, produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e derivados, matérias-primas e produtos industrializados. Então tudo aqui a gente está falando que a produção industrial aqui, sejam as máquinas ou sejam aqui sal, sejam os animais que são ali destinados à industrialização de carnes, etc., matérias-primas e produtos industrializados, tudo isso pode ser objeto de penhor. Então pensa o seguinte, só para que você entenda, né? Você tem lá a Nestlé, fábrica de chocolates, né? Então você tem lá cacau, matéria-prima para o chocolate. A Nestlé quer ampliar, claro, a Nestlé não vai precisar disso, mas estou apenas hipoteticamente explicando para você. A Nestlé precisa aumentar a sua fábrica, por exemplo, né? E ela tem matéria-prima, ela tem cacau. Ela pode dar essa matéria-prima como garantia. Ela pode dar uma caixa de Kit Kat, uma tonelada de Kit Kat, produto industrializado, já como garantia. Então é isso, tá bom? Então, o que significa dizer penhor industrial ou mercantil? Você pode pegar coisas da indústria, e claro, quem vai fazer isso é o dono da própria indústria, né? Então, o dono da própria indústria vai pegar aquilo que ele produz e vai colocar em garantia. É como se ele dissesse o seguinte, olha, isso aqui é meu patrimônio. Por quê? Porque é daqui que eu tiro o meu lucro. Então, isso aqui para mim tem muito valor, isso aqui tem um valor comercial, né? Então, por isso que os produtos todos que são ali da indústria, então tudo que compõe a indústria pode ser dado em penhor, tá? Então, penhor industrial e mercantil. Regula-se pelas disposições relativas aos armazéns gerais o penhor de mercadorias nele depositadas. Existe uma parte lá no Código Civil falando dos armazéns gerais, que pra gente aqui não há necessidade, porque não vai cair no nosso concurso, né? Mas veja, eu vou seguir as regras dos armazéns gerais quando eu estiver falando de mercadorias depositadas nos armazéns gerais, tá? Então tem lá uma regra própria para isso. Pra gente aqui não há necessidade mais do que isso aqui para o nosso concurso, não. Então veja só, tipos de penhor, já vimos, né? Então o penhor em geral, né, a constituição do penhor, a transferência da posse. Vimos que em algumas hipóteses o penhor não transfere a posse, que é o RIMEV, Rural, Industrial, Mercantil e de Veículos, perfeito. Vimos também tipos de penhor, penhor agrícola, então eu posso dar as máquinas. Veja, se eu posso dar as máquinas da agricultura, máquinas e instrumentos da agricultura, se for uma indústria, a mesma coisa, eu posso dar as máquinas e os instrumentos da indústria, tá? Então é isso. Se lá na indústria eu posso colocar em penhor a matéria-prima ou ainda os produtos industrializados lá na indústria, aqui é a mesma coisa. O que o cara, no penhor agrícola, o que é o dinheiro dele? É os frutos, né? Então as colheitas, os frutos, eu posso, de fato, fazer o penhor disso, tá? Então esse é o ponto aqui pra gente, tá? Penhor pecuário, vimos, né, as ideias mais importantes aqui, e agora vimos penhor industrial e mercantil, tá? Então, o que está dentro da indústria pode ser penhorado. Empenhado, penhorado não, professor, você mesmo falou, né? Não pode ser, na verdade pode ser empenhado, pode ser colocado como garantia de um contrato de penhor, tá bom? Então essa é a informação importante aqui. Se isso estiver dentro de um armazém geral, isso vai ser regido pelas regras previstas no Código Civil de armazéns gerais. É o suficiente para a gente na hora da prova. Agora a gente tem aqui penhor de direitos e título de crédito. Então veja só, podem ser objeto de penhor o que? Direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis. Então aqui, o único ponto, né, pra gente que é mais importante. Então podem ser objeto de penhor direitos. Então pensa só, suscetíveis de cessão sobre coisas móveis. Então eu tenho direito de usar um certo veículo.
Eu tenho o direito de usar um certo bem, né? Agora veja, imagine o seguinte, que eu faço lá um empréstimo, e sempre a ideia, né, pra gente aqui, pra gente fazer o concurso, e isso é o suficiente pra gente, né, eu vou lá, faço o empréstimo, só que eu não tenho um carro, mas eu tenho o direito de usar um certo carro, por algum motivo, né, e aí veja só, neste caso eu posso empenhar este direito sobre uma coisa móvel, tá, então essa seria uma possibilidade, então podem ser objeto de penhor direitos. Claro, você vai lá no banco, vai ter que levar o contrato mostrando que você tem direito sobre aquilo, etc. Mas veja, essa é a ideia, tá bom? Então esse é um ponto importante aqui pra gente. Aí a gente tem penhor de veículos, ó. Penhor de veículos. Podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. Então aqui, veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. Então eu posso dar em garantia esse veículo, tá? Então essa é uma possibilidade. A gente tem também a ideia do penhor legal, né? Penhor legal, veja só, penhor legal é uma situação bem interessante, né? Que é a seguinte, só para que você entenda, vou contar a história para você e depois você, em cima disso, tente adaptar. Qual é o ponto, né? Imagina que eu saio de casa, vou lá para Ubatuba, me hospedar lá num hotel. Hotel maravilhoso, um café da manhã maravilhoso, com tudo, de frente para o mar, e chego lá na praia, e o próprio hotel leva lá uma cadeirinha para mim, leva uma toalha, tem uma ducha, para você, depois que entrar na água do mar, você já tirar o excesso de sal do corpo, etc. Tudo maravilhoso. Aí, quando você vai depois pagar, você diz pro dono do hotel o seguinte: cara, eu ia pagar, mas eu esqueci o cartão, tá? Eu tô sem dinheiro. O que o dono do hotel pode fazer? Claro, ele vai querer matar você, né? Mas assim, dentro da lei, tá? O que ele pode fazer com você? É o que está aqui nessas disposições do penhor legal. Ó, penhor legal. Então é um penhor autorizado pela lei. São credores pignoratícios. Ó que nome, né? Credores pignoratícios. Credor de um penhor. Pignoratício é isso, é credor de um penhor. São credores pignoratícios independentemente de convenção, ou seja, independentemente de contrato. Quem? Os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimento, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. Olha que coisa louca. Então, isso aqui tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso, e me cobre depois, hein? Se isso aqui cair ou se não cair, né? Mas olha só, a historinha, fulano de tal, foi no hotel, etc e tal, ficou lá, ou foi no restaurante, almoçou, pediu um banquete, foi lá naquele do salzinho, lá, aqui lá é fora do Brasil, né? Mas imagina que ele tivesse aqui no Brasil, um daquele, um pedaço de bife R$ 1.500, sabe, esse tipo de coisa assim? Aí veja só, aquelas comidas com fumaça, um negócio esquisito, né? Mas veja só, qual é o ponto, né? O cara foi lá, comeu, se esbaldou no restaurante, pediu tudo, pediu whisky, pediu vinho, pediu tudo mais. Aí qual é o ponto? O cara fala assim, cara, eu não tenho dinheiro. Eu vim aqui, mas eu queria que você quebrasse essa pra mim, que você fizesse aí no fiado, amanhã eu pago, né? Esse tipo de coisa. Não pode, tá? Cara, se você quiser fazer no fiado, faz, mas assim, o dono não é obrigado a atender o pedido de fiado, né? Então o que ele vai fazer? Ele pode, veja só, ele pode fazer a retenção de bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. Então, o dono do restaurante pode ficar com suas bagagens,
móveis, joias ou dinheiro, caso você não pague pelo que consumiu. Professor, mas isso é abuso, professor. Isso é abusivo, isso viola o Código de Defesa do Consumidor. Seu cu. Desculpa falar, mas é isso. Tá na lei, pô. Tá escrito aqui. Tá, desculpa falar, mas... Ah, professor, mas isso é um crime de exercício arbitrário das próprias ações. Não é arbitrário. Arbitrário é quando é fora da lei. A lei aqui autoriza que o cara faça isso. Esse é o ponto, tá? Então, o dono do restaurante, o dono do hotel, o dono da hospedaria ali, da pousada, pode ficar com a sua bagagem. Então fala assim, ó, meu jovem, você não sai daqui, você pode ir embora, mas a sua bagagem fica. Você pode ir embora, mas a sua joia fica. Você pode ir embora, mas o seu dinheiro fica. Essa é a ideia, tá? Então esse é o ponto. Professor, mas se o cara já tem dinheiro, por que ele já não paga? Né? Porque às vezes ele não tem todo o dinheiro, né? Então, né? Se já tem a joia, por que o cara já não fica com a joia? Então veja, o ponto importante é o hospedeiro ou o fornecedor da pousada pode ficar com esses bens. E eles são chamados por isso de credores pignoratícios. Tá? São credores de um penhor, mas um penhor legal. A própria lei autoriza que você fique com aquilo. O dono do prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o prédio pelos aluguéis ou rendas. Também um negócio polêmico, né? Então, o dono do prédio, rústico ou urbano, rústico é rural aqui, né? Entenda, sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou rendas. Então, aqui é aquela situação. O dono de uma casa de aluguel pode reter os bens que o inquilino tem dentro da casa para garantia do pagamento do aluguel. Esse é o ponto, tá? Professor, um absurdo. Não, está na lei. Tá, esse é o ponto. Isso está na lei. Então são credores pignoratícios quem? Os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento e também o dono do prédio. Então os hospedeiros, eles podem, ou o dono do restaurante pode pegar o quê? As bagagens, móveis, joias ou dinheiro. E o dono do prédio pode pegar os bens móveis que estiverem dentro da casa. Mas não é pegar e vender já, pelo amor de Deus. Ele tem apenas o poder de deixar como garantia, tá bom? Então esse é o ponto, tá? Então essa é a ideia. A conta das dívidas enumeradas no inciso 1 do artigo antecedente, então dívidas aqui de hospedagem ou alimentos, tá? Hospedagem ou alimentos, será extraída conforme tabela impressa, prévia e ostensivamente exposta na casa dos preços de hospedagem, da pensão ou dos gêneros fornecidos, sob pena de nulidade do penhor. É lógico, né? A conta das dívidas vai ser ali indicada conforme uma tabela prévia, impressa e ostensivamente exposta dos preços da hospedagem, da pensão ou dos gêneros. Então é aquela coisa... às vezes você vai no lugar, não tem preço de nada. Não. Para que o dono possa, o dono do hotel, da hospedagem, possa reter a bagagem, os móveis, dinheiro, joias, o valor precisa estar claro, precisa estar ostensivamente exposto na casa. Na casa que entenda, seja na hospedagem, no restaurante, seja onde for, né? Então, isso precisa já estar claro. Então, o cara entrou sabendo que custava aquilo. E mesmo assim, ele preferiu dar o migué. Por isso que hoje em dia, até para evitar toda essa treta, esse tumulto, as pessoas entram num hotel, por exemplo, né? No restaurante não acontece isso, mas as pessoas entram num hotel e já fazem ali um pagamento que fica ali como garantia, né? Então pensa o seguinte, o cara entra no hotel, o cara já paga tudo e por vezes o hotel cobra até um valor a mais. Depois eles estornam isso pro cartão de crédito, né? Isso é possível fazer, tá? Mas qual é o grande ponto aqui, né? Para evitar toda essa treta, tá? Então eles meio que já se antecipam a tudo isso, tá? E, inclusive, essa seria uma possibilidade de você já ficar com o dinheiro da pessoa, né? Então, se ele não pagar depois, tá? Então aqui, a conta das dívidas, ela tem que seguir uma tabela, certo?
uma tabela de preços, tá? Se isso não acontecer, este penhor vai ser nulo, tá? Em cada um dos casos do 1467, ó, do 1467, que é no caso dos hospedeiros, dono de restaurante ou dono do prédio, o credor poderá tomar em garantia um ou mais objetos até o valor da dívida. Então, claro, o dono lá do imóvel ele pode pegar como garantia uma geladeira, pode pegar uma geladeira, um videogame e uma esteira e um computador, seja lá o que for, tá? Até dar o valor da dívida, tá bom? Os credores compreendidos nos artigos 1467 podem fazer o efetivo penhor antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora, dando aos devedores comprovante dos bens de que se apossarem. Então preste atenção que isso aqui pode ser feito antes de recorrerem à autoridade judiciária. Qual é o ponto? Qual é o ponto que eu quero que você entenda? Isso não significa que depois que eles pegarem os bens dos hospedeiros, do cara que comeu no restaurante, que eles não tenham que levar isso para a justiça. Existe até um processo que se chama de homologação do penhor legal. Penhor legal é esse penhor aqui, né, que a gente está vendo, que é a ideia de o hospedeiro, fornecedor de pousada ou dono do prédio ficar com os bens de quem está devendo. Só que se houver risco, se houver perigo na demora, então pensa o seguinte, você sabe que o cara vai mudar para outro país, ou vai voltar para o país dele, vai fazer qualquer coisa. Não, eu vou ficar com esses bens, certo? Por quê? Porque se eu não fizer isso agora, o cara vai embora e eu nunca mais vou ver a cor do dinheiro. Então, o credor pode já ficar com aquilo antes de ir para o Poder Judiciário. Porque veja, pensa lá, um domingo de manhã o cara está indo embora. Como é que o dono da pousada vai até o Poder Judiciário no domingo de manhã para conseguir uma decisão judicial que faça o cara entregar os bens dele? Não dá. Então, o dono lá da hospedagem, o dono do restaurante, o dono do prédio, podem fazer o quê? Antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora, pode fazer ali já a retenção, certo? Só que vai dar aos devedores o comprovante dos bens, né? Dizendo o seguinte, ó, eu estou aqui pegando de você tais e tais e tais bens, tá? Então, é basicamente isso, tá? Então, isso aqui, quero que você entenda, que é uma hipótese, cara, por favor, eu não acho que isso vai cair para você na sua prova, mas por cautela, né? Esta é, só para que você guarde, né? É uma hipótese de autotutela, ou seja, uma hipótese de a pessoa agir retirando bens de outra sem decisão judicial, desde que haja perigo na demora. O que significa risco de, se eu precisar buscar do Poder Judiciário, isso vai me prejudicar, tá? Então essa é a ideia. Então essa é uma hipótese de autotutela, esse é o nome, tá? Então existem outras hipóteses no ordenamento jurídico de autotutela, de eu agir sem que o Poder Judiciário intervenha afetando o patrimônio de alguém. Isso é possível, tá? A regra qual é? De que isso não é possível, né? Todas as invasões de patrimônio precisam ser com base numa autorização judicial, né? Porque ninguém, segundo a Constituição, ninguém será privado dos seus bens sem prévia autorização judicial. Está lá na Constituição no artigo 5º. Mas qual é o ponto? Existem hipóteses em que a própria lei autoriza que você entre, abocanhe o patrimônio de alguém, tire essa pessoa do direito de usufruir de um certo patrimônio por uma situação especialíssima, muito peculiar, tá? Então, se houver perigo na demora, eu posso já fazer esse penhor. Depois, a título de explicação, quero dizer isso para você, depois esse dono do restaurante, esse dono do hotel, esse dono do prédio, ele tem que levar essa informação ao Poder Judiciário. Aí o Poder Judiciário vai homologar aquilo. Ok, tá tudo certo. Só que veja, ele já pode agir, o credor pignoratício já pode agir de imediato, tá bom? Então o que você poderia ter, uma afirmação muito profunda para o seu concurso, é a seguinte: o penhor legal é uma hipótese de autotutela, e é uma afirmação verdadeira, que a gente acabou de ver aqui. Então é uma hipótese de autotutela, tá bom? Tomado tá até aqui, né? Porque isso tem no Código de Processo Civil. Eu não lembrava que tinha no Código Civil também, ó. Tomado o penhor, requererá o credor ato contínuo. O que é ato contínuo? Em seguida, de imediato,
a sua homologação judicial. Então, tomado o penhor, o credor vai requerer o quê? A homologação judicial. É claro, esse ato contínuo aqui, imagine na situação da pousada do domingo de manhã. Ele vai fazer isso na segunda-feira, tá? Só isso, tá? Mas tem que fazer logo, né? Pode o locatário impedir a constituição do penhor mediante caução idônea. Então, para o caso do locatário, então a pessoa que está ali alugando o imóvel, então o inquilino, que é o locatário. Professor, eu nunca sei a diferença do locador e locatário. O locatário é a pessoa que vai ser sempre feita de otário, né? Então, locatário é o inquilino, a pessoa que está morando de aluguel, né? Então, e é sempre, ou em geral, feita de otário, né? Mas nem sempre, mas eu estou dizendo assim que eu uso essa expressão para eu guardar, né? Então, pode o locatário, o inquilino, impedir que o dono do prédio pegue os imóveis de dentro da casa dele, fazendo o quê? Prestando uma caução. Então o inquilino, o locatário, pode impedir que o dono do prédio tome seus bens móveis prestando uma garantia em dinheiro, uma caução, uma garantia, vou colocar só uma garantia, uma caução, tá? Pode ser um depósito, pode ser qualquer outra coisa, tá bom? Então também importante aqui, então para o caso do locatário, então o dono do prédio pode pegar bens móveis para o caso de aluguéis. Só que o locatário ele pode prestar uma caução e impedir que o dono do prédio pegue as coisas que estão dentro da casa dele, tá bom? Essa é a ideia. E aí, amigos, para finalizar, a gente tem aqui uma outra parte que já não tem a ver com penhor. Então veja, penhor é isso, tá? A gente terminou aqui todas as hipóteses aqui de penhor. Rapidinho, ó. Quantos minutos de aula já tem? Tem 42 minutos, tá bom. A gente vai conseguir terminar isso aqui daqui a pouquinho, ó. Então veja só, a gente viu aqui as hipóteses de penhor, né? Então a gente viu o conceito básico de penhor, né? Eu transfiro a posse. Vimos as hipóteses em que eu não transfiro a posse no RIMEV, Rural, Industrial, Mercantil de Veículos. Vimos que isso precisa ser registrado no cartório, penhor comum, né? No cartório de títulos e documentos ou cartório de registro de títulos e documentos estaria certo também, tá? Não está errado. E aí vimos penhor agrícola, né? Vimos as hipóteses de penhor pecuário, que tem uma peculiaridade maior, que eu não posso vender a vaca leiteira. Se a vaca leiteira morrer, eu vou substituir a nova vaca leiteira, preciso anotar isso, preciso fazer a verbação disso no contrato. O devedor não pode vender a vaca sem autorização do credor. Se quiser vender sem autorização ou se ele prejudicar por negligência, o credor pode exigir a dívida de imediato, tudo certo. Vimos penhor industrial e mercantil, que tudo que está dentro de uma empresa, de uma indústria, pode ser dado em garantia para contas da própria indústria, ok. Penhor de direitos aqui especificamente, né? Então os direitos sobre coisas móveis podem ser ali objeto de penhor. Que perguntinha boba de prova, podem ser objeto de penhor direitos suscetíveis de sucessão sobre coisas imóveis, questionável, mas assim, de toda forma, para o nosso concurso, eu não imagino que, se isso fosse perguntado, seria muito injusto, né? Porque o restante você não está no seu edital, né? Mas só para você guardar que é possível penhor de direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis, tá? Então, coisas que eu posso ceder, então coisas que eu poderia vender, né, suscetível de cessão, é isso. Penhor de veículo é possível também. E o penhor legal. Cara, para mim, o que me chama muito a atenção é o penhor legal para fins de concurso, porque tem muito detalhezinho. Então, quem são os credores pignoratícios? Hospedeiros, fornecedores de pousada e alimentos ou dono de prédio. Esses são os credores pignoratícios. São credores de um penhor, eu vou até colocar aqui, de um penhor legal. Tá? São essas pessoas. Independentemente de contrato. Então não precisa ter nenhuma cláusula contratual, porque você vai sentar num restaurante, você não vai assinar lá uma cláusula dizendo que se você não pagar, você autoriza que o cara pegue os seus bens, etc. Não tem isso, né? Então é basicamente por isso. E aí, pontos importantes aqui, o valor que está sendo cobrado precisa ser fruto de algo que estava público, que o cara entrou sabendo que tinha que pagar aquilo e ele não pagou, é lógico. Pode haver ali o penhor de valores
de mais de um objeto até chegar no valor da dívida, o credor pode agir de imediato, independentemente ou antes de recorrer à autoridade judiciária. Cara, isso aqui chama muito atenção. Isso aqui me chama muito atenção para fim de concurso. Por quê? Porque você poderia ter várias alternativas dizendo o credor pignoratício para fazer o efetivo penhor deve recorrer à autoridade judiciária. Não, porque ele pode fazer isso antes. Ele é obrigatoriamente... ele deve obrigatoriamente ou ele é obrigado a recorrer à autoridade judiciária? Não, tá? Então esse é um ponto importante. Ou você poderia ter, antes de recorrer à autoridade judiciária, independente do perigo da demora? Não, é sempre que haja perigo na demora. Então esse artigo 1470 aqui, cara, eu vou marcar de verde porque isso aqui tem muita cara, tem muito cheiro, tem muito jeito de concurso, tá? Depois que foi feito o penhor, isso vai ser levado para a justiça. Então, o penhor legal, né, vai ser feita a homologação desse penhor legal, tá bom? E o locatário, o inquilino, pode evitar, impedir o penhor mediante caução idônea, tá? Agora a gente vai entrar no outro ponto, que é da tutela, que está lá no seu edital também, no artigo 1728 do Código Civil. Veja só, quem são os tutores, né? Então, aqui, qual é o ponto? Aquilo que vai cair para a gente nem é quem são os tutores, até melhorando isso, mas quais são as hipóteses em que uma pessoa menor vai ser colocada em tutela. Lembre-se que a gente já falou na correção de questões, se você está lá dentro, né? A gente já falou, já fez questões sobre curatela, falamos bastante coisa sobre curatela, né? Que é você cuidar de uma pessoa maior, mas que tem alguma dificuldade cognitiva, que não pode ali de fato entender as coisas que acontecem. Então a tutela e a curatela são a colocação de uma pessoa como responsável por outra. Tanto a tutela como a curatela, você vai ter uma pessoa responsável por uma outra. O tutor vai ser responsável pelo tutelado, por uma pessoa menor de idade, tá? Então que tem menos de 18 anos, e o curador vai ser responsável por uma pessoa maior de 18 anos. Pois bem, aqui no 1728 a gente tem as hipóteses em que os filhos menores vão ser colocados em tutela. Então, vão ser colocados em tutela quando? Com o falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes. Ausentes aqui, entenda, ausente é aquele que de fato sumiu sem deixar vestígios, aquela hipótese lá do Código Civil, que a gente viu também lá na nossa parte interna, na nossa parte dentro do nosso curso, né? Então tivemos aula sobre isso. Então ausente aqui é neste sentido, então quando os pais morrem, falecem, ou sendo esses julgados ausentes, quando somem sem deixar paradeiro, sabe? O cara que saiu para comprar cigarro, mas os dois sumiram, né? Então, falecimento dos pais. Então, não é de um dos pais, é falecimento dos pais, ou quando os pais forem julgados ausentes. Ou ainda, em caso de os pais decaírem do poder familiar. Então, aqui, decair é perder o poder familiar. Então, veja só, existem hipóteses em que, mesmo a pessoa sendo pai biológica, mãe biológica da pessoa, ela vai perder o poder familiar. Então é no caso de os pais, em caso, e veja, aqui o português está corretinho, né? Não é em caso dos pais decaírem, é em caso de os pais decaírem, perderem o poder familiar, né? Antigamente esse poder familiar se chamava pátrio poder, mas aí, claro, não é só o poder do pai, né? Hoje é o poder do pai e da mãe. Então, no caso de os pais perderem o poder familiar, quando que isso acontece, professor? Quando, por exemplo, os pais cometem um crime contra a criança. Tem várias hipóteses que nem vão cair para a gente aqui, mas são hipóteses muito aviltantes, são hipóteses gritantes em que você olha e diz o seguinte, cara, essa mãe não pode continuar com essa criança, esse pai não pode continuar com essa criança. Então, nessas situações de que é violência sexual, etc., então nesses casos, né, de você expor a criança, você causar danos à criança, etc., você vai perder o poder familiar. Então, pergunta, quando os pais não, mas quando os menores são colocados em tutela. Veja, aqui, né, não precisava ter filhos menores, né, mas quando os menores vão ser colocados em tutela. Então, tutela para caso de falecimento ou ausência dos pais ou perda do poder familiar dos pais, tá? Então, isso é o mais importante aqui para a gente
para o nosso concurso, tá? Por quê? No caso de falecimento dos pais, ou quando os pais estão ausentes, não há nenhuma menção aqui da existência ou não de outros parentes, de um avô, de uma avó, de padrinho, madrinha, nem nada disso. O que a lei diz é o seguinte, olha, este menor, esta criança, que os pais morreram, então pensa o seguinte, os pais estavam num carro, os dois morreram num acidente de trânsito. Então a criança está ali, né, sem ninguém. Essa criança vai ter que ser tutelada. Tá? Então os dois pais morreram, ou os pais estão ausentes, sumiram no mundo, né? A gente, claro, isso vai precisar de um processo de ausência, tá? Então esse é um ponto importante. Tá aí no caso de os pais decaírem, perderem o poder familiar, tá? Perda ou decadência do poder familiar são hipóteses realmente graves, muito graves, segundo o Código Civil, em que um pai biológico, uma mãe biológica que registraram essa criança não vão poder mais ficar com essa criança por vários motivos, por crimes, por várias condutas ali inapropriadas, tá bom? Então essa é a ideia aqui de tutela. Só lembrando, né? Perguntinha de prova vinculando a tutela. Tutela é sempre para filhos menores, porque se forem maiores, então um maior, mas é o maior que é incapaz, aí ele é curatelado, por favor, lembre-se disso, tá bom? Então, ó, tutela é para menor, curatela para maior, tá? Sempre na existência de uma incapacidade desta pessoa maior, tá bom? Então essa é a ideia. E a última coisa aqui que a gente vai ver hoje é pagamento de dívidas no inventário. Então tem lá o artigo 1997. Então o cara morreu, certo? E aí, aquela coisa, né? A coisa que você talvez mais tenha ouvido ou tenha falado até mesmo, né? Que é a seguinte, o cara morreu, morreu a dívida. Ah é? Ah é? Não sabia disso não. Não, mas é, pô, isso aí eu sei. E tal, pô, mas aí eu me pergunto, né? Pô, mas eu estudei e eu acho que não é assim. Não, não, é assim sim. O cara morreu, morreu a dívida. Porque como é que ele vai pagar se ele tá morto e não sei o quê? Então vamos lá. Só se liga aqui. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. Professor, mas peraí. Então quer dizer que morreu, não acabou a dívida? Eu achei que o cara morresse e morresse a dívida. Então, por que a pessoa acha isso? Porque às vezes o cara que morre tá lá pagando, sei lá, o financiamento da casa própria. Aí quando ele morre, junto com o pagamento do financiamento, ele está pagando um seguro. Aí nesse caso o seguro vai ser acionado e o seguro vai pagar a dívida. Ok, tá tudo bem. Só que tem uma coisa, se não tem esse seguro, o cara morreu, os herdeiros vão pagar a dívida, meu jovem. Então não tem essa de morreu, morreu a dívida. A não ser que tenha um seguro tal que vai cobrir tudo aquilo, mas a regra não é essa. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. Mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte na herança que lhe coube. Então, preste atenção numa coisa. Aqui me parece que poderia estar uma pergunta de concurso. Se são 5 herdeiros e não foi feita a partilha, ou seja, partilha é o que acontece depois de ter sido feito o inventário, tá? Só para que você entenda, tá? Então, se são 5 herdeiros e não foi feita a partilha, todos eles vão pagar em conjunto, ou todos eles vão ter abatido em conjunto o valor da dívida. Então pensa o seguinte, se o valor da herança é 100 e a dívida é 40, antes da partilha, pode ser feito o desconto e cada um vai ficar com 60, que é 100 menos 40, certo? Dividido por 5, tá? Então, antes da partilha, quero que você entenda,
Se foi antes da partilha, então por isso que no inventário, quando você vai fazer o inventário, o que se pede lá é o seguinte, ó, eu quero que apresente aqui uma certidão de dívida do cara. Por quê? Porque antes de fazer a partilha, eu preciso matar essas dívidas. Porque eu só vou dividir o patrimônio do cara, só vou ver o que os herdeiros vão receber depois que pagou a dívida. Então aquela coisa, ó, o cara morreu, então primeiro vê se a herança que existe consegue pagar toda a dívida, e se sobrar, o que sobrar eu divido. Então aqui antes da partilha é isso, desconta a dívida e o que sobrar é dividido, tá? Então desconta a dívida do total da herança e o que sobrar vai ser dividido. Então se a herança é 100, a dívida é 40, então desconto a dívida total do total da herança. Então a dívida que é 40, eu desconto do total da herança, que é 100. E o que sobrar é dividido. Então o que sobrou foi 60. Então 60 dividido por 5 para cada um. Agora, tem uma coisa. Se a dívida surgir, que às vezes, cara, que às vezes a gente não tem muita noção, né? Que às vezes o cara deixou uma dívida que nem os filhos, nem os herdeiros sabem. E só depois eles vão descobrir. Só que daí tem uma coisa. Se a dívida surgir depois de feita a partilha, cada herdeiro só vai responder na proporção da sua parte na herança. Ou seja, ele não poderá ser cobrado pelo total da dívida. É isso, tá? Então vamos lá, o cara deixou 5 filhos, por exemplo, não vou nem colocar a esposa, mas ele deixou lá 5 filhos e cada filho recebeu 12, certo? Se a dívida é 40, ele não pode, de fato, ser cobrado, né? Então, esse é o ponto, tá? Então, a herança responde pelas dívidas do falecido, mas feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Então, veja só, mesmo que a dívida seja de 40, o cara só pode ser obrigado a pagar os 12, tá? Então, essa é a ideia. Então, vou até melhorar aqui para você, ó. Só vai responder na proporção da parte da sua herança, ou seja, ele só pagará pelo que recebeu, sem ser obrigado a pagar o que estiver faltando. Acho que fica melhor assim para você, tá? Então esse é o ponto, ó. A herança responde pelo pagamento das dívidas, mas feita a partilha, então depois que fez a partilha, terminou o inventário, cada um vai receber 12, tá? Só respondem os herdeiros, cada qual na proporção da parte que lhe cabe. Então cada um só pode responder até 12. É isso, tá bom? Então esse é o ponto importante aqui. Parágrafo primeiro, quando antes da partilha for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação que não se funde na alegação de pagamento, acompanhado de prova valiosa, o juiz mandará reservar em poder do inventariante bens suficientes para a solução do débito sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. Então aqui a gente tem uma situação que é a seguinte. Eu posso questionar. Então, antes da partilha, for requerido o pagamento de dívidas, constante de documentos que tinham lá as formalidades, etc. O que pode ser feito? O juiz vai mandar reservar em poder do inventariante bens suficientes para resolver o débito. Então, pensa o seguinte, o cara morreu, a pessoa morreu, e antes da partilha, ou seja, durante o processo de inventário, surge uma dívida de 20. A herança é 100. O juiz manda separar 20 destes 100 e os 80 já podem ser divididos entre os herdeiros. Isso é a reserva. Então, antes da partilha,
foi requerido no inventário o pagamento de dívidas. E quem que vai requerer? Porque veja, no inventário os herdeiros vão participar, mas os credores que tinham ali com relação ao devedor também podem fazer o pedido de abertura de inventário e podem participar do inventário. Então o credor pode se manifestar ali, um banco, uma pessoa para quem ou de quem o falecido tomou um empréstimo, alguma coisa assim. Então, antes da partilha, durante o processo de inventário ainda, mas antes de ser feita a partilha em si, a partilha inclusive é feita por meio de um instrumento, né, que a gente chama de formal de partilha, né? Mas antes da partilha, se surgir uma dívida e eu tenho ali uma prova de que de fato aquela dívida existe, né, tem a prova valiosa, né? Se houver isso, o que eu faço? Eu simplesmente eu como juiz vou fazer a separação desses 20 que estavam lá comprovados e permito que o restante seja dividido. Beleza, faz a divisão dos 80, mas os 20 eu já deixo separado, tá? Reservado. Separar ou reservar. Tá? E aí o parágrafo 2º, só para a gente finalizar aqui de fato, no caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de 30 dias, sob pena de tornar sem nenhum efeito a providência indicada. Então, depois que foi feita, que foi separada da herança a parte que servirá para pagamento da dívida, então depois que foi separada da herança a parte que servirá de pagamento da dívida, o credor deve iniciar a cobrança da dívida em 30 dias, sob pena de o valor reservado voltar para o monte partilhável, voltar para a herança, tá? Voltar para a massa. Olha, todos os nomes aí que poderiam estar na sua prova, tudo similar, né? Então, veja só, abrir o inventário antes de fazer a partilha, mas durante o processo de inventário, um credor diz lá, juizão, ó, seguinte, esse cara aqui morreu me devendo tal coisa, eu tenho um contrato, tenho uma prova aqui que diz que ele está me devendo, tá? Pois bem, qual é o ponto? O juiz manda reservar em poder do inventariante bens para a solução do débito. E tem uma coisa importante, né? Houver impugnação que não se funde na alegação de pagamento. Ou seja, os herdeiros dizem o seguinte, olha, essa dívida não existe. Aí fica naquela, e agora? Vamos dividir isso aqui, não vamos dividir? O que o juiz faz? Ó, tem uma controvérsia aqui, vamos fazer o seguinte, vamos reservar uma parte, vamos deixar aqui separadinho, para, se for o caso, isso já servir de pagamento depois? Então esse é o ponto. Amigos, aqui a gente acabou. Todas essas questões aqui, deu 1h03 de aula, né? De novo, né? A gente está aí a uma semana da prova. A minha promessa, o meu compromisso aqui, com quem está aqui, que não conseguiu pagar. Este conteúdo, inclusive essas anotações, eu vou deixar lá dentro do Base Jurídica e vou deixar também lá na revisão estratégica para quem entrou, quando eu abri, né, a revisão estratégica para oficial de justiça. Mas veja, não adianta só, quando a gente tem pouco tempo, né, e foi isso, né, quando a gente lançou o curso, se eu não me engano foi 13 de agosto, né, mas assim, não tem como você ficar só fazendo questões, porque algumas coisas não têm questões feitas, ou são questões antigas, ou questões desatualizadas, tal. Então tem coisa que você tem que ter aula mesmo, não adianta. Ah, só aula, tem gente que fala, né, só videoaula, você vai ficar perdendo tempo. Ah, tá bom. Eu sinto muito por quem fala isso. Ah, poderia ser uma coisa mais dinâmica, com questões também? Concordo, tem coisas que dá para fazer isso, tem coisas que não dá. Agora, o que não pode acontecer de forma nenhuma é você deixar de ver a matéria. Ou você vê isso
por meio de questões ou você vê isso por meio de aula, tá? Então, por isso que eu estou dando essas aulas aqui, para complementar aquilo que está lá dentro do curso, tá? E também para trazer como conteúdo aqui para os alunos que estão aqui no YouTube, que são meus alunos, cara, vocês são meus alunos, então, independente se você está pagando ou não, você me assistindo, você já está me pagando com a sua audiência também, né? Porque você assistindo aqui os vídeos, comentando, curtindo, isso faz com que o YouTube me remunere. É claro que é menos do que um curso que eu vendo, né? Mas de toda forma, quero deixar bem claro aqui para você que o objetivo é trazer conteúdos aqui e espancar, esmurrar a minha concorrência. Porque a minha concorrência só sabe agitar vocês. Eu pergunto de novo, os brabos, você está sabendo de quem eu estou falando, cadê os brabos dando as aulas aqui, disso aqui? Não estão. Por quê? Porque eles só estão lá com quem pagou. Com a panelinha fechada de quem pagou. Eu tenho lá as pessoas que me pagaram também, não tem problema nenhum. E quem pagou não tá errado de ter pagado, de ter entrado, nem nada disso. Mas, cara, existe uma coisa muito maior. E sendo muito claro aqui com você. Cara, porque se for assim, eu digo que se eu quisesse seguir um outro caminho aqui para o canal e de fazer coisas que eles fazem, eu teria aqui 1 milhão de inscritos, né? Porque eu sou uma pessoa que sei falar bem, sei me articular bem também, só que eu não quero enganar ninguém, cara. Eu quero dar aula. Eu sei que você está aqui por causa da aula, tá? Então, o que eu acho que... Já estou terminando, tá? Só uma coisa importante aqui. Eu acho que vocês precisam ter mais atenção. Tenho insistido muito com isso, cara. Porque eu vejo aqui nos analytics aqui do YouTube, cara, vocês assistem pessoas aí que não mereciam um pingo da atenção de vocês. De verdade, vocês veem os caras aí que não tem nenhum sentido de vocês estarem vendo, sabe? Que só estão enganando vocês. Eu estou sendo claro de novo com vocês. Cadê os brabos, né? Que são brabos. Eu sou brabão, eu sou bonzão, eu sou fodão. Cadê que eles estão dando essas aulas aqui? Ah, mas eles querem vender o curso, estão dando tudo lá no curso. Cara, vou fazer uma confissão aqui. Tem alunos lá do Brabo, dessa galera toda, que vem falar comigo, que me chamam no WhatsApp, que vem falar comigo, fala, professor, o que eu estou aprendendo aqui, no gratuito aqui no YouTube, é melhor do que o que eu paguei lá R$2.000, cara. Então, assim, eu faço isso aqui, claro, isso aqui me dá um dinheiro também, tal, não é pouco, mas também não é muito, tal, e não reclamo com relação a isso, não tem nenhum problema com relação a isso, mas assim, cara, eu não tô aqui só pelo dinheiro, sabe? Eu quando comecei isso aqui, eu já era procurador. Quando eu comecei isso aqui, eu já tinha a minha vida, né? E já tinha sido aprovado em concurso também, não só em um, né? Como tem gente aí que só passou em um concurso na vida, e fica falando isso até hoje, eu sou o brabão, sou o fodão, não sei o que, tá tudo bem, tem os seus méritos, tá tudo certo. Agora, assim, eu sou uma pessoa plenamente realizada, de verdade, eu sou uma pessoa realizada. Tenho objetivos ainda na vida, eu ainda faço concurso, né? Atualmente trabalho como analista jurídico do Ministério Público, com muito orgulho, adoro o que eu faço, gosto muito do que eu faço e gosto muito também de estar aqui. Então, cara, não é só por dinheiro. Dinheiro é importante, porque quando você paga, você também recompensa o professor, você premia o professor, você de algum modo até exerce uma gratidão com relação ao professor que se dedicou, tá tudo certo, e cada um tem a sua consciência com relação a isso, e cada um tem o seu momento para fazer isso, tá tudo certo. Mas estando aqui no YouTube, de graça, com essas aulas, cara, eu faço isso aqui para de fato humilhar essas pessoas, e humilhar, não você, tá, que está aqui assistindo a aula, mas humilhar essas pessoas que só querem o seu dinheiro, para mostrar para elas que dinheiro é só papel, que dinheiro é só uma coisa, mas que dignidade, que você trazer para uma pessoa que nunca entendeu alguma coisa, a possibilidade de agora ela entender sem ter pagado nada, mas tentando realmente ajudar essa pessoa, fazendo com que essa pessoa comece a acreditar nela mesma. Porque, cara, eu acho que a coisa mais importante que um professor tem que fazer, a aula é legal, é importante, tal, mas é mostrar para a pessoa que ela consegue entender, que ela não é burra, que se ela um dia se achou burra, talvez foi porque ela não teve professores bons o suficiente para mostrar para ela uma forma de ela aprender melhor. Então isso, recuperar a autoestima de uma pessoa,
fazer com que a pessoa tenha um objetivo de vida, consiga sonhar, consiga pensar em alguma coisa melhor, mesmo que seja difícil passar, tá tudo bem, porque às vezes, cara, você tá começando só agora no concurso, ou às vezes você já tá há tanto tempo no concurso e mesmo assim você fala, cara, eu não consigo aprender, eu não consigo entender, eu não consigo, e eu acho que precisa de alguém para mostrar isso para você. Não é só chegar aqui e falar assim, ó, vai ter um concurso aí, se quiser compra o meu curso. Cara, não tem sentido fazer isso, tá? Então, estou sendo aqui bem claro com vocês, porque assim, eu fico muito preocupado, né, nos dias de hoje, que as pessoas, é claro, o audiovisual e tudo isso, claro, que contagia, mas cara, não fuja do simples. O simples o que é? É um professor dando aula. As pessoas e a humanidade chegou até aqui, sabe com o quê? Com um quadro negro, quadro verde, né, sei lá como é que chama hoje, com giz. Só isso, sem mais nada. E com livros. E as pessoas aprendiam, e as pessoas evoluíam, e as pessoas melhoravam de vida. Agora que você tem a internet, cara, às vezes o menos é mais. Eu sei fazer outras coisas aqui, mas não, cara, é um documento aqui no Word, isso aqui é Word, cara, que eu tô aqui, um documento no Word, uma câmera simples aqui, que nem tem tanta qualidade assim, mas o professor tem qualidade. Aí eu posso falar com toda tranquilidade, o professor tem qualidade. E o maior diferencial de uma escola ou de qualquer lugar é o professor. Eu sei disso porque eu sou filho de uma professora. Eu sei disso porque a minha mãe era professora e a minha mãe fazia a diferença onde ela estava. E eu quero também seguir esse legado. Não é à toa que na Secretaria da Educação, aqui do meu município, o nome da Secretaria da Educação é o nome da minha mãe. Então, com relação a isso, você pode ter total tranquilidade que o meu objetivo não é só dinheiro, sendo claro, cobro também, quando tem curso, tá tudo certo, não tem problema nenhum, não é errado, tá? E não estou dizendo que quem cobra está errado, não é isso não, também cobro um valor que eu acho acessível, que eu acho justo, mas ponto importante é, você não pode só olhar para as pessoas como se elas fossem mercadorias, como se você dissesse o seguinte, olha, quem paga tem valor e quem não paga não tem valor, tá bom? Porque o valor não está no dinheiro, o valor está na dignidade que você pode trazer para essas pessoas. Então o meu objetivo é resgatar a dignidade das pessoas que sempre se acharam burras, que se achavam incompetentes, que se achavam que não tinham capacidade de estudar para nada, que nunca entendia, que lia e ninguém explicava, que fazia curso e ninguém explicava, que ela não entendia nada. O meu objetivo é falar com essas pessoas, que muitos deles não são do direito, porque quem é do direito tem um jeitão, a gente tem aula, tem técnica para conseguir interpretar tudo isso aqui, para entender tudo isso aqui. Agora, quem não é, não tem, cara. Não tem. Quem não foi do direito, quem nunca estudou, não sabe, às vezes, o que está escrito aqui. E a minha função é essa, tá bom? Então, agradeço muito. Se você quiser, falta aí uma semana para a prova. Professor, você acha que eu devo comprar agora o seu curso? Sendo verdadeiro, cara, só compre se você quiser assistir as questões. Tem outras aulas lá também, beleza, tá tudo certo. Mas assim, depois do concurso eu queria que você voltasse aqui, porque a gente vai conversar, tá? Pra gente pensar em outras coisas depois do concurso de oficial de justiça. Tem outros concursos depois disso e eu queria que você continuasse. Tá? Por quê? Porque se você está aqui assistindo uma aula de 1 hora num domingo, que foi gravada no domingo, claro, você pode estar assistindo outro dia, mas assim, se você está aqui, cara, eu imagino que você tenha um desejo de vencer. E eu sempre falo que vencer não é o mais importante, querer vencer é o mais importante. Porque quando você quer, você vai fazer o que for necessário para um dia você vencer. Tá bom? Então agradeço muito a você que está aqui depois desse desabafo todo aqui. Mas, de novo, preste atenção em quem vocês seguem. Preste atenção. Cara, tem gente que só quer o dinheiro de vocês mesmo, tá? E se eu só quisesse o dinheiro, eu não estaria aqui com 400 vídeos gratuitos aqui para vocês, tá bom? Então eu fico muito agradecido. Se você quiser entrar lá, pode entrar, fique à vontade, mas se quiser continuar por aqui, continue por aqui e eu volto em tantos outros vídeos. Sim, eu adoro estar aqui. Eles não gostam não, eu gosto de estar aqui. Para eles é um fardo, para mim é um prazer estar aqui, tá bom? Agradeço muito, eu volto em tantos outros vídeos de novo, porque eu adoro estar aqui. Tchau.